Olá, boa tarde. Estamos aqui no momento dos testes. Sim, está tudo ok. Ok. Vamos aguardar aqui um bocadinho. Olá, olá, olá a todos. Olá, Ana Sofia. Que bom que estás aqui. Diz-me se estás a ouvir bem, já agora quem está aí, se estão a ouvir bem. Boa, obrigada. Então vamos aqui começar a nossa live de hoje, dentro de momentos. Vou deixar aqui o som da música. Então, olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa live sobre boas práticas. O meu pequeno acordou outra vez. Começa a tornar um hábito. Sejam muito bem-vindos, como eu ia dizer. Iniciamos hoje com este ciclo de boas práticas, não é? Um ciclo de conversas, em que hoje temos aqui a doutora Alexandrina, que eu já vou pedir para entrar, para se juntar a nós. E hoje vamos falar sobre o líquido amniótico, não é? E sobre a bolsa de águas, não é? Então ela vai vir aqui dentro de momentos para nos esclarecer, não é? Para nos transmitir algum conhecimento, não é? Para que vocês também, os pais que estejam aqui, ou futuros pais que estejam aqui, possam fazer escolhas mais informadas, não é? Depois ela também já se vai apresentar. Mas também para os profissionais, não é? que estejam a ver, para também expandirem um bocadinho a sua consciência, que vamos falar também sobre o impacto que tem algumas práticas na mãe e no bebê, o impacto psicoemocional também. Não é? Então deixem-me ver aqui, se já posso juntar aqui a querida Alexandrina. Olá, só tirar aqui o som do vídeo. Olá. Olá, Alexandrina. Consegue-se ouvir-me bem? Estou a ouvir muito bem. Todos conseguem ouvir bem? Está bom o som? Olá, Elizabeth. Então, olha, bem-vinda, minha querida. Obrigada por teres aceito o convite para vir aqui hoje a falar-nos sobre as boas práticas neste tema, não é? No parto, neste caso, e sobre o líquido amniótico e a bolsa, para a gente passar assim à lupa estes temas. Queres-te apresentar para começar? Falar um bocadinho de ti? Sim. Antes de mais, boa tarde a todos. Muito grata pelo convite, minha querida. É um imenso prazer estar aqui contigo hoje, a começarmos este ciclo de conversas. Eu sou médica, sou ginecologista e obstetra. Tenho a especialização em ginecologia e obstetrícia e adoro aquilo que faço e adoro trabalhar com uma perspectiva integrativa ou integradora, ou seja,
O meu maior propósito acaba por ser realmente o apoio, acreditando sempre que a mulher tem autonomia, individualidade e capacidade. O seu corpo tem capacidade para responder aos seus desafios e a gravidez não é exceção. E, portanto, defendo práticas que, muitas delas baseadas em evidência, e que reforçam este conceito de que a mulher é capaz de viver uma gravidez tranquila, ou ter um parto transformador e viver pelo menos os primeiros tempos, relacionando neste ciclo da gravidez e parto e pós-parto, viver esses primeiros tempos também de uma forma um bocadinho diferente, com esse sentido transformador. Uhum. Obrigada. Sim, eu realmente eu conheço, não é? Conheço o teu trabalho e acho que tu te diferencias mesmo por isso, não é? Por essa atenção, por esse empoderar do casal, não é? E por esse respeito pelo bebê, pelo que é a vontade do bebê também, a vontade que é do casal, não é? E aliando sempre às boas práticas o conhecimento científico, mas acho que também esse lado assim intuitivo, não é? Esse lado do sentir o que é que aquela pessoa, o que é que ela quer, não é? O que é que ela sente que é importante para ela, isso faz de ti uma excelente profissional, na minha perspectiva, não é? Um, então, e gostamos de falar um bocadinho então sobre aqui o que é isto das boas práticas, não é? O que é que se consideram, se calhar para começar, não é? Esclarecer um bocado o que é que são isto das boas práticas, não é? No meio Então, profissional. nós temos a área da obstetrícia, ela está a sofrer muitas transformações, particularmente no momento de hoje, no fundo, porque estamos a falar de práticas que têm-se alterado imenso e que se alteraram sobretudo há cerca de 60, 70 anos, se calhar que foi com a passagem, se calhar menos um pouquinho, se calhar 50, serão a altura em que realmente o parto deixou de ser maioritariamente a ocorrer em casa, passou a ocorrer no hospital. E com isso passaram-se a assumir determinadas práticas como as melhores, no fundo, as que iriam trazer o melhor desfecho para a mãe e bebê. E a verdade é que nestes 50 anos se começou a perceber que havia muitas práticas instituídas que vinham já desde algumas delas, nomeadamente, por exemplo, a episiotomia, que é aquele corte que se faz na vagina, que já vinha desde o século XIX e que nunca foi questionado. Portanto, havia textos nossos até que traziam essa informação portanto, na nossa cabeça nós achávamos que sim. E, portanto, só a partir do momento, mais ou menos anos 80, é que começaram a fazer-se estudos verdadeiramente, não é? A avaliar o que é que, qual era o impacto de determinadas práticas e se ainda fazia sentido continuar a executá-las daquela forma. Então, as boas práticas, não é? No fundo, aquilo que é a medicina baseada na evidência, portanto, há um conjunto de pessoas que foram submetidas àquela circunstância que vão mostrar que, ok, aquela intervenção ou aquele procedimento teve um impacto positivo ou não, ou pelo contrário. Não é? E estamos a chegar hoje, em pleno século XXI, ainda um bocadinho demorados, eu diria, porque a obstetrícia realmente acaba por ser uma das áreas que tem muita resistência à mudança, muita dificuldade, em que se tem muita dificuldade, não é? É muito fácil ouvirem obstetras dizer eu fazia isto há 30 anos, portanto continuamos a fazer isto agora. Vou dar um parênteses, um exemplo tão simples quanto este, mas que demonstra claramente isto. Por exemplo, em relação ao ácido fólico, em Portugal toma-se demasiado ácido fólico, por exemplo. Hoje sabemos que excesso de ácido fólico não é benéfico, não é? E que há patologias, nomeadamente o espectro do autismo, que tiveram uma epidemia enorme nos últimos anos. Percebeu-se que essas patologias eram potenciadas pelo excesso de ácido fólico, por exemplo. Mas só agora, mais recentemente, há cerca de se calhar de um ano ou dois, é que nós encontramos disponíveis nas farmácias comuns, normais, uma formulação de ácido fólico com a dose ideal do ácido fólico para tomar durante a gravidez. E, portanto, continuam a maioria das mulheres a tomar o dito folicil ou Acfol, ou ácido fólico genérico, com uma dose de 5 miligramas, que é excessiva.
ou seja, há realmente uma dificuldade e há uma resistência enorme por parte de toda a gente. Claro, outro parênteses aqui, obviamente, que nós não iríamos para a obstetrícia se nós não tivéssemos questões a trabalhar dentro da nossa, seja do nosso nascimento, seja como pessoas, não é, em termos evolutivos, o que é que nós vimos cá fazer. Portanto, se calhar essa parte dessa resistência também tem a ver com isso, com o nosso processo de evolução. Portanto, não tenho dúvidas disso. No entanto, posso dizer isso, que no meu percurso, tanto pessoal como profissional, eu comecei a questionar algumas coisas e com isso realmente fui percebendo que, ok, preciso de procurar uma explicação para isto noutros lugares e, portanto, até mesmo a forma de estudar, por incrível que pareça, já foi mudando um pouco, não é? Portanto, aquilo que eu lia, não é? Há quem fale isto de uma dissonância cognitiva, que é tão simples quanto isto. Nós olhamos para um artigo e eu vejo determinados aspectos, que dou ênfase àqueles aspectos, e há outras pessoas que vão dar ênfase a outros aspectos, e portanto isto também faz parte. No entanto, faz com que haja um atraso significativo no avanço da obstetrícia. Mas com base naquele princípio fundamental que nós aprendemos já desde que acabamos a nossa formação, que é primum non nocere. Portanto, nós primeiro que tudo vamos fazer o possível para não causar, temos que fazer tudo para não causar dano, seja à mãe, não é? Seja àquele bebê. E aí realmente entra uma série de situações que acontecem, muito por rotina, por parte dos profissionais que não se questionam, e muito também porque há muita desinformação. Obviamente, a mulher também tem a sua corresponsabilidade, e a mulher, os casais, no fundo, não é, têm a sua corresponsabilidade de terem alguma informação e escolherem para o acompanhamento, seja da sua gravidez, seja do seu parto, profissionais que se possam alinhar com algumas escolhas que essas pessoas defendam, porque hoje nós sabemos que temos grupos de pessoas que defendem uma cesariana, não é? Que querem um parto por cesariana. Eu diria que muitas delas com muita coisa não trabalhada, no fundo, e com alguma desinformação, sem dúvida, mas ok, não é? Tem que respeitar que essas mulheres vão querer e, portanto, elas irão escolher um determinado tipo de profissionais, e outras mulheres escolherão outro tipo de profissionais, porque conseguem perceber as consequências e o impacto de cada uma das intervenções. E, portanto, como é que elas vão perceber? Desculpa interromper-te. É um dos propósitos deste ciclo, não é? De conversas, é mesmo esse, é poder esclarecer essas mulheres também, levar-lhes informação, porque ainda estes dias tinha alguém toda muito contente a partilhar comigo uma experiência que teve de algo que lhe fizeram numa intervenção que até é considerada violência obstétrica, né? Nós até comentei contigo na altura, né? Falámos sobre isso, e realmente é um bocadinho não ter conhecimento sobre o impacto que aquilo tem, que aquilo realmente não é uma boa prática, né? Então acho que é mesmo necessário a gente dar voz a estes assuntos, não é? Para que as pessoas saibam, olha, afinal aquele procedimento não é, parece que é bom, mas tem algo de negativo por trás, não é? E tocaste aí num aspecto também muito importante no que falaste, que é a forma como cada profissional está ao serviço, não é? Que muitas vezes está num lugar de medo, do ego, não é? Dos seus próprios feridas e as coisas que tem para trabalhar, não é? E depois acaba por estar um bocadinho à defensiva a fazer algumas práticas, não é? E acaba por se cingir àquilo que é, digamos, os protocolos, sem se questionar tanto, é para fazer assim, é para fazer assim, não é? E pronto, e não põe os interesses da mulher também acima de tudo, não é? E daquele bebê. Muitas vezes nós vemos isto acontecer, não é? Como tu também sabes. Sim, sim. Mas eu costumo dizer, os protocolos são um auxílio para nós, ok? Nós precisamos de perceber que, ok, há uma linha de orientação, mas eu tenho que ajustar, porque cada mulher é uma mulher, cada caso é um caso, e portanto eu não vou poder, não há chapa 5, não há uma coisa que é aplicável a todas as situações e a todas as mulheres. Isso não existe na medicina, muito menos na obstetrícia. Então, é mesmo muito importante que, lá está,
que as mulheres venham questionar, venham mostrar que, ok, eu sou esta pessoa, eu tenho este background familiar, eu tenho estas necessidades. Eu às vezes é engraçado que, vejamos, uma coisa tão simples como uma estatística. Matematicamente, para mim, 1% não é uma percentagem muito elevada, para outra mulher esse 1% é muito alto. Então, eu preciso de conseguir dialogar, essa mulher tem que ter o mínimo de conhecimentos, não é? Para que possa também fazer para que haja este diálogo, para que não esteja eu naquele lugar daquela pessoa que eu é que sei, eu digo para fazer desta forma ou daquela, até porque temos que nos lembrar, não sou eu que vou levar, lá está, com a episiotomia, que vou levar com as intervenções, no fundo, portanto, é o corpo daquela mulher e é o bebê, aquele bebê que está ali. Então, é importante que as decisões partam da mulher, sobretudo, não é? Portanto, eu posso aconselhar uma coisa ou outra, mas lá está. Eu tenho as minhas crenças, eu defendo determinadas coisas e essa pessoa pode perfeitamente escolher outras coisas diferentes. Eu tenho que respeitar, desde que devidamente informada, que faça uma escolha diferente daquilo que eu escolheria para mim. Exatamente. E isso muitas vezes, efetivamente, não se verifica. Estou aqui a colocar algumas questões. Alexandrina, não sei se tu queres ir respondendo logo ou se fazemos no final, respondemos a todas. Como é que preferes fazer? Tu podes ver, podes selecionar, se houver alguma coisa que possa ir assim aqui, se a gente possa ir entrelaçando, se calhar podemos ir fazendo isso também para não ter questões. Ana Sofia pergunta porque é que achas que há tanta resistência nas mudanças das práticas, quando há mais de 30 anos a Organização Mundial de Saúde já vinha a falar em muitas práticas que não deviam já ser usadas, algumas até contraindicadas e ainda hoje se mantêm, porque ainda hoje há tanta violência obstétrica de uma forma assustadora e banal. Será por ainda haver muitos dinossauros no corpo médico ativo? Queres comentar? Olha, eu gostava que a justificação fosse só os dinossauros, mas não são só os dinossauros, porque nós sabemos que efetivamente há médicos mais velhos, não é? Que têm esse discurso de eu faço isto há 30 anos e portanto eu vou continuar a fazer. A questão aqui é, os mais novos também estão a ser formados nessa formatação. E portanto é muito difícil para nós, a não ser que nós comecemos a questionar, é que nós vamos conseguir começar a mudar muitas dessas intervenções que estamos a fazer. Mesmo recomendações internacionais. Pois outra coisa também que existe é as recomendações da OMS são, vou dizer uma coisa que pode chocar algumas pessoas, mas efetivamente as recomendações da OMS são postas de lado completamente na obstetrícia, ou seja, tipo, ok, que a OMS diz essa nada. Para os obstetras, ok, pronto, mas é real. A maioria vai dizer, ok, eles emitem pareceres e opiniões e recomendações para o mundo inteiro. E nós vivemos num país civilizado, num país de primeiro mundo e não de terceiro. Estou a lembrar-me, por exemplo, uma coisa que tem vindo mais à baila ultimamente, por exemplo, como não é? Que é, por exemplo, a amamentação exclusiva, que é recomendada que se faça até aos 6 meses. Desculpa, eu não percebi o que tu por disseste. exemplo, não é? Toda a gente diz, vem com aquele discurso. Estamos aqui com delay. Ok, consegues ouvir-me? Sim, consigo. Desculpa. Consegues ouvir agora? Estava a dar um exemplo, por exemplo, em relação à amamentação, que é um assunto que tem sido discutido mais ultimamente, não é? Que as nossas políticas em relação às licenças parentais que estão limitadas a 5 meses, quando a OMS recomenda a amamentação exclusiva até aos 6 meses, o que é que nós vamos ter? Muito poucas pessoas a validarem isso. No fundo, é tipo, ok, a OMS recomenda isso, mas e depois? Percebem? É um bocado chocante o que eu estou a dizer, mas efetivamente é o que há muita gente que tem papéis importantes, não é? De decisões, de capacidade de tomar decisões e que não validam isso porque dizem, ok, mas isso são essas pessoas noutros países. E o que eu estava a dizer então, o que é que acontece? Os mais novos precisam de começar
a poder questionar mais e a abrir-se a recomendações que possam, entretanto, surgir, que neste momento até estão a surgir pelas nossas sociedades internacionais, a dizer, pode ser oferecido, por exemplo, em relação a um bebê que está sentado, não é? Um bebê pélvico. As orientações internacionais são, válido ou é lícito, não acresce um risco muito maior oferecer a possibilidade do parto vaginal para aquela mulher. A questão é, onde é que os profissionais treinados em parto vaginal de um bebê pélvico? São os mais velhos que alguém os convenceu há cerca de 10 anos atrás a passar a ter todos os partos pélvicos por cesariana, a fazer todos os partos por cesariana, são esses que têm a formação e que não querem fazer porque se formataram em 10 anos que estava errado aquilo que eles andavam a fazer, que os bebés pélvicos morriam mais e, portanto, não vamos continuar a fazer isso e depois todos eles têm, infelizmente, no seu currículo, está numa altura da obstetrícia em que a mortalidade infantil era muito elevada, todos têm esses fantasmas nos seus currículos e, portanto, ok, não, vamos fazer uma cesariana. E, portanto, os mais novos que até querem aprender, que até dizem, não, mas então se a evidência mostra que nós temos realmente vantagem, porque é que nós não vamos fazê-lo? Não somos apoiados, no fundo, muitas vezes não temos esse apoio para fazer essa aprendizagem. Portanto, tem um bocadinho a ver com isto, tem a ver com a dificuldade que cada pessoa... Consegues ouvir-me, querida? Sim, tem aqui um atrasozinho de vez em quando. Mas agora parece-me estar bem. Ok. Tinha ouvido, o parto pélvico é outro grande tema, não é? Muito importante. É isso que nós devemos de falar, não é? Numa das nossas conversas, acho que sim. Sim, acho que sim. E vamos isso explicar que efetivamente nós temos muito ainda a aprender e a questão aqui é como é que isso vai acontecer de haver menos violência obstétrica? Haver mais mulheres a reclamarem e a pedirem menos intervenções. Acima de tudo, eu acho que os profissionais de saúde vão mudar a sua conduta com base naquilo que as mulheres pedem. Porque muita da prática é como tu dizes, não é? Baseada no medo. Então, nós estamos sempre mesmo, não conseguimos abrir-nos a novas possibilidades. Ouves-me bem, Alexandrina? Sim. Toda a gente a ouvir bem. Eu estou a ouvir assim também com os cortes. De vez em quando ouço assim com os cortes. Eu ouço bem, mas com delay, não é? É, um bocadinho. Olha, se calhar agora íamos aqui falar também do impacto destas boas... Olha, eu puxo só a minha rede do telemóvel para ver se agora não há cortes. Consegues ouvir-me? Sim, consigo. Será que já não há delay? Eu também, pois, a minha rede também está o sinal que está um bocadinho baixo. Deixa eu cá também alterar aqui. Não, está tudo ok. O impacto que estava a referir-me agora, o impacto que estas boas práticas, nós, enquanto profissionais de saúde, tomarmos a decisão de naquela mulher, naquele casal, com aquele bebê, fazer algo que seja a pensar no bem-estar deles, sempre, em primeiro lugar, não é? Naquilo que, não só no resultado, não é? Porque tu falavas um bocadinho das boas práticas que têm a ver, que são consideradas, não é? Tem a ver muito com o resultado da saúde materno-infantil, não é? E a saúde deve ser, não é? Na nossa opinião, acho que tu partilhas da mesma que eu, integrativa, não se resume só e apenas à parte de o bebê sobreviver e a mãe sobreviver, não é? Portanto, é mais para além disto, não é? É muito mais. E a gente vê pelas mulheres que recebem depois num segundo filho que passaram por um parto onde sofreram violência obstétrica, não é? Como é que elas vêm, não é? E o que é preciso trabalhar ali? Se este trabalho fosse feito já antes, na pré-conceição, era espetacular,
não é? Se calhar não tínhamos, sim. se calhar tínhamos mais profissionais incomodados à procura de alternativas, não é? De saber mais, de se curar também, não é? De aprofundar em si o porque é que tomam aquela atitude, porque é que não querem olhar para ali, porque é que não é? E se calhar o desfecho, não é? Até seria melhor. Não é? Então, pergunto-te, assim, para dares a tua opinião, que impacto, não é, tem na mãe e bebê? Porque é que a gente deve fazer estas boas práticas, não é? O que é que tu achas? Olha, na minha perspectiva, eu sinto isto, eu vejo a gravidez e o parto como uma espécie de um portal. É uma transição na nossa vida, no fundo, e é um portal para uma outra fase da nossa vida, para uma fase em que nós somos, para além de mulheres, mães também, não é? Portanto, a forma como nós vamos vivenciar todo esse processo vai ter impacto na nossa existência futura. Aliás, eu lembro de ter partilhado contigo há não muito tempo que eu senti e amadureci, no fundo, não é? O sentir do impacto da forma como eu tive a minha filha. Eu sei como profissional que eu sou uma profissional diferente, ok? Não vamos falar melhor ou pior, ok? Eu diria melhor, mas efetivamente sou uma profissional diferente pelo facto de ter tido a experiência que tive no meu parto e pelo facto de ter vivido a minha gravidez como vivi. E portanto, aquilo que eu tive é aquilo que eu também desejo para cada mulher, lembrando-nos de que Quase empoderada, não o é? facto de nós sofrermos. Sim, é isso. E o facto a forma como nós nos empoderamos realmente e somos responsáveis pelo que vai acontecendo em cada momento, seja da gravidez, seja do parto, seja do pós-parto, vai ter impacto para nós reconhecermos a nossa força, a nossa capacidade interna de superar qualquer desafio que surja na nossa vida. Aquilo que eu digo à maioria das mulheres quando termino, quando há um nascimento, eu digo parabéns, você é fantástica, é incrível e conseguiu transpor este desafio, lembre-se disto para o resto da sua vida, grave isto na sua memória, porque vai ajudá-la em qualquer fase. Porque quer queiramos, quer não, embora sejamos mamíferos e parir seja uma coisa que seja supostamente normal e natural e inerente à nossa espécie, nós estamos completamente numa fase em que isso nos foi completamente retirado, a maioria de nós. Então é um desafio enorme, portanto exige algum trabalho, efetivamente, de desconstrução do esse eu não sou capaz. Há mulheres que nem sequer reconhecem nada no seu corpo, porque para elas qualquer coisa, uma dorzinha aqui ou ali já é realmente um receio, há um receio enorme, porque elas não conseguem perceber que, ok, às vezes podemos ter, ainda hoje eu falava isso numa consulta com uma paciente, a propósito de outra coisa que não tem nada a ver, mas para mim também é muito importante, é nós já na pré-conceição nós conseguimos reconhecer o que está bem e o que está menos bem e que poderá ser melhorado no nosso corpo. E nós podemos ver isso através do nosso ciclo. Então, esta mulher vinha e realmente ela chegou e dizia: bem, nós estamos habituados a que nos digam que ter dores menstruais não é normal e, portanto, tenho que ir procurar ajuda e ver o que é que se passa porque eu tenho dores menstruais e isto não é normal. E depois ela comigo, estávamos a dizer assim: ok, nós sabemos que não é normal, mas também sabemos que essa dor menstrual é um reflexo daquilo que andou a fazer nos últimos meses e, portanto, não vai achar anormal que naquele ciclo, depois de 2 meses em que quase não dormiu, comeu muito mal, não teve nenhum cuidado consigo mesma, como é que é normal que o seu corpo vai ressentir-se daquela forma e pedir agora para, se faz favor, vais descansar porque nem consegues fazer mais nada, que estás com dores e, portanto, vais ficar quietinha aí no teu canto para recuperar um bocadinho das energias. E, portanto, isso é normal, é o corpo a refletir aquilo que se andou a fazer. Uhum. Então é muito engraçado ela vir dizer isto. Pronto, eu à minha volta tenho muita gente a dizer vai ver o que é que se passa, vai procurar ajuda, mas ela própria dizia e validou, não é? Não, eu acho que, ok, não é normal, mas é o reflexo disto que está a acontecer. Pronto. Exatamente. E no Então fundo, é também importante pode ser, não é? São uma série realmente de nós dados irmos. que depois levam a isso. Não é? Olha, queres ver Sim, aí um bocadinho sim. melhor a tua rede? Se
se consegues melhorar um bocadinho, porque a tua imagem vai parando, sabes? A tua voz ouve-se perfeitamente bem, é o mais importante, mas a tua imagem vai parando algumas vezes, sabes? Ok, vai. Se consegues mudar para a internet da casa onde estás, para ver agora, olha, agora está bem, agora parece-me bem. Fizeste alguma Já fiz alteração? outra vez. Muito boa. Ok. Mudei para a rede. Mudei para a rede da casa. E Mudei gostava aqui de para a rede. saber, Pronto. desta questão que coloquei, assim, o que é que te motiva a seres assim, né? A seguires essas boas práticas, né? A intuires também, a respeitar. O que é que te motiva? O que é que te leva a isso? Porque tu podias simplesmente, né, seguir o protocolo e não questionar, Olha, né? sem dúvida. Eu vou-te dizer que isto vai decorrente, lá está, de um processo interno de desenvolvimento pessoal e de perceber, chegar a uma fase da minha vida em que eu percebi que precisava de rever aqui conceitos internos sobre muita coisa, sobre a forma como eu via a realidade e associado a isso veio também, obviamente, a minha profissão. Eu sentia-me frustrada, eu via muita gente a falar comigo e a dizer: Alexandrina, tu tens uma profissão tão fixe, tu vês bebês a nascer, e eu não tinha esse entusiasmo, não é? Era tipo, ok, eu sim, mas eu até nem faço grande coisa, eu na verdade até me intervenho imenso e aquilo até é uma violência enorme, enfim, foi a partir de um momento até que eu realmente vi um vídeo de um obstetra francês que nunca mais me esqueço, que é o Michel Audin, que está assim neste mundo da obstetrícia com educação, conhece perfeitamente, e o Michel Audin era um senhor que dizia isto num documentário que me impactou imenso e que me emocionou, que foi o Renascimento do Parto. E ele dizia que a ocitocina, que é a hormona do amor, precisa de certas condições para ser produzida. E pode, efetivamente, nós temos internamente a capacidade de a produzir, portanto, não precisamos de ter alguém a dar-nos ocitocina. Então, foi uma coisa tão simples quanto esta, ter visto esse vídeo e perceber, ok, realmente é a primeira vez que eu ouço alguém, isto eu estava no final do meu primeiro ano de especialidade, a questionar coisas que nós estamos a fazer, porque sim, e estamos realmente a medicalizar tanto as coisas que. Para quê? Para quê? Se a gente tem Para tudo quê? aqui. Para quê, não é? Exatamente, para quê? Então, a partir daí, depois eu comecei a perceber que eu queria, fazia-me sentido apoiar as mulheres, não só com a intervenção, efetivamente, quando ela fosse necessária, ou seja, eu gosto muito de ser médica, obstetra, porque, ok, se for preciso uma cesariana, eu vou fazer, se for preciso aplicar uma ventosa, eu vou aplicar, ou seja, eu consigo fazer um contínuo no fundo e é isso para mim é super importante, conseguir dar este contínuo no apoio aos casais. E que lá está, a enfermeira obstetra, obviamente, que na maioria das situações não vai precisar de dar continuidade, e se eu precisar, eu consigo fazê-lo também. Então, foi perceber também que eu quero apoiar as mulheres a terem momentos de positivos, no fundo, terem uma experiência de parto que seja realmente transformadora. Então, a partir daí, percebi que, ok, onde é que eu posso assistir? Depois outra coisa também, onde é que eu posso assistir a partos fisiológicos? Foi outra coisa que eu comecei a perguntar-me. No hospital não é possível, porque as únicas que até têm uns partos minimamente fisiológicos são as mulheres que vêm em período expulsivo. E mesmo assim, depois apercebi-me que elas eram submetidas a imensas intervenções na mesma. Então comecei a pensar, se calhar as doulas conseguem ajudar-me a perceber onde é que eu vou encontrar essas pessoas que conseguem parir de forma fisiológica. Então foi aí, dei um saltinho ali para o curso de doulas e a partir daí comecei realmente a ver a obstetrícia de uma forma tão diferente que eu não conseguia voltar atrás, não conseguia voltar ao intervir porque sim, ao fazer a episiotomia por rotina, porque sim, ao fazer as coisas por defesa, por medo, não fazia sentido nenhum. Eu não conseguia trabalhar dessa forma porque isso não preenchia. Eu chegava ao final do dia e demasiado esgotada e realmente comecei a perceber, ok, as pessoas acima de tudo, claro que procuram segurança, não é? Porque vão ter os seus bebés num hospital, escolhem
realmente ali a segurança é fundamental para elas, mas acima de tudo elas também querem ser vistas no fundo, não é? E elas querem que nós consigamos ver o que é que está por trás daquilo também, não é? Porque o que é que está por trás de uma dor, o que é que está por trás de um desconforto. Então, toda a minha prática, mesmo sendo executada num hospital, cheia de condicionamentos, não é? Seja de tempo, seja de protocolos, eu conseguia começar a perceber que era possível introduzir um bocadinho esses momentos, essas oportunidades de apoio a outros níveis, mesmo nesses sítios, não é? E daí, pronto, não consegui parar. Sim, nós já tivemos umas experiências assim juntas muito interessantes, não é? Dessa conexão e desse acompanhamento assim também. E tu também tens essa forma de estar e de trabalhar, não é? Porque já disseste esse trabalho em ti, porque tens o conhecimento do impacto que isto tem, não é? Do que tem uma gravidez, a forma como é vivenciada, não é? Para o feto, para o bebê, o impacto que tem da forma como ele vai nascer, os primeiros tempos, não é? A seguir ao nascimento, como é que é essa experiência, tudo isso tem um impacto enorme, não é? Tudo isso vai ficar gravado, não é? No nosso inconsciente, não é? A gente depois vai esquecer, mas está lá, não é? Está lá e depois o nosso cérebro arranja a forma de nos trazer aquela informação sob a forma de crenças, não é? De crenças que muitas vezes são limitantes, não é? Por isso, se tivermos uma experiência o mais positiva possível, nós sabemos e temos consciência do impacto que isso tem depois até na vida adulta, não é? Claro que o parto, a gravidez, os eventos que acontecem, como a gente sabe, não é uma sentença, não é? Não é que aconteça ali uma situação de trauma e aquilo seja uma sentença para depois o que a pessoa vai ser enquanto adulto, mas isto porque depois já temos a infância, né? E se tiver uns pais que vão trabalhando algumas questões e têm alguma consciência, né? E vão apoiando a criança também de forma positiva, claro que aquilo não é uma sentença, mas sim, aquilo é muito determinante também, não é? Aquela experiência é muito determinante e a gente sabe isso. A gente sabe que a gente também já o vivenciou, já o experienciou. Se calhar é por isso que nós somos tão sensíveis a estas questões, né? O que é que o outro sente, né? Quando passa por aquilo, o que é que o outro depois fica a acreditar, né? O que é que aquela mulher. A gente quase que vê quando aquela mulher no discurso dela quando tem aquele medo, de onde é que ele vem? E a gente vai perguntar, olha, sei como é que foi o teu parto? A gente vai ver que se calhar naquele parto houve ali aquelas determinadas experiências já que a marcou e que faz com que ela agora seja assim, né? Então, por isso é tão importante as mulheres também trabalharem nelas, não é? Essas questões, esses medos, não é? Só que pronto, nem toda a gente está muito disponível para ir olhar, não é? Olhar para dentro de si. Acho que cada vez mais as pessoas estão. Acho que cada vez mais, pelo menos acredito que sim, mas nem toda a gente está já disponível para isso. E uma gravidez, um parto traz muitas histórias, não é? À flor da pele. A pessoa às vezes está ainda ali ansiosa e nervosa, nem sabe porquê. Está ali a história que viveu na gravidez da mãe, ou que teve uma depressão, ou que teve uma situação assim, não é? Pronto, eu estava a dizer isto mesmo pela questão de tu saberes isso, não é? Tu sentir, quase como, acho que foi o Lamaze, mas nós temos mais, mas o Lamaze, o doutor, teve aquela experiência de quando fez rebirthing, foi ao momento de nascimento e a partir daí começou o método Lamaze em que chegou ao hospital, né, e disse, olha, vamos tirar tudo, não é? Vamos tirar as luzes, vamos falar baixo, não é? Porque ele viveu essa experiência natural, percebeu o impacto que tinha o nascer, não é? Para o bebê, não é? Para aquela mãe. E muitas vezes as práticas, não é só a prática em si, porque às vezes uma ruptura de bolsa, né? É o tema que trazemos aqui hoje, por exemplo, uma ruptura de bolsa que é provocada pode nem ter assim, não significar grande coisa, ou seja, não, para aquela mãe pode não ter significado assim de grave, não é? Pode ser ok, é normal e está tudo bem. Para outra pode ser uma ruptura de bolsa que não foi informada, por exemplo, pode ser uma violência e ela sentir aquilo como extremamente invasivo. E é isso que é transmitido ao bebê, é isso que ele capta, não é? Portanto,
tem impacto, não é? Estas coisas têm impacto e é muito importante qualquer gesto que a gente tenha, qualquer atitude, a gente informa, a gente pergunta se a pessoa sabe o que é, não é? Não é o momento melhor para nós estarmos numa grande conversa Claro. sobre o assunto, portanto, previamente devia acontecer este trabalho, não é? De conhecimento, de transmitir o conhecimento, da pessoa se informar, mas quando não é possível, temos esse dever, não é? De informar qualquer técnica que vamos fazer, não é? Para depois minimizar este impacto, não é? Em especial no bebê, mas na mãe também, porque uma mãe que fica traumatizada, não é? Que se sente violentada no seu parto, depois como é que ela cuida daquele bebê, não é? Ela fica um caco, não é? Fica emocionalmente muito. A gente já sabe que fica de qualquer maneira, ficamos todas sensíveis, né? Por causa das hormonas também, dos baby blues, desta fase, mas quando se vive uma experiência assim, em que somos completamente desempoderadas, em que nos retiram assim a nossa força, o nosso poder, o nosso, né? Comando da situação, do nosso corpo, não é? Assim, há essa invasão, é pior, não é? É muito mais difícil, depois tens que lidar com isso e com tudo o resto, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Querida, deixa-me pedir-te, queres pôr os fones? Não me estás a ouvir bem? Queres pôr os fones? Sim, Estou a posso ouvir, falar. mas ouço assim com bastantes interferências. Ah, é? Vê se Ok. isso ajuda. Eu já pus os meus para ver se te ouvia melhor. Ok, eu estou a ouvir muito bem. Olha, Vê lá vou já. se consegues. Não estava a Ótimo. ter que. Então Pronto, íamos eu ia então. partilhar-te uma coisa a propósito disso que estavas a dizer. Nós temos, Sim, sim. entrando nesse tema, não é? Antes de chegarmos a essa questão da bolsa, mas lembrando disso, de que ainda é um trabalho a ser muito desenvolvido, sobretudo agora, não é? Que é isso, perceber o impacto a todos os níveis que existe na vivência da gravidez, não é? A psicologia perinatal é uma área que está a ser desenvolvida sobretudo agora, não é? E só agora começam a surgir, só agora, ou mais recentemente, já há alguns anos eu diria, mas mais recentemente é que começam a surgir estudos do impacto da forma como aquele bebê nasceu, ok? E só se está a avaliar coisas tão pequenas, coisas tão pequenas e grandes ao mesmo tempo, de, por exemplo, o impacto de uma cesariana no microbioma do bebê. Mas sabemos nós também que o impacto da cesariana no microbioma também tem impacto no futuro dessa criança, na saúde futura dessa pessoa, porque essa pessoa, o seu sistema imunitário que se desenvolve no intestino, não é? Parte dele, vai ter muito impacto na prevenção de uma série de patologias que hoje são uma epidemia, não é? Nós sabemos disso, diabetes, doenças autoimunes, é uma epidemia, no fundo, de doenças que se desvaloriza muito de onde é que vem, no fundo, não é? Não se desvaloriza que uma das causas possa efetivamente ser um parto por cesariana. Então, falando em relação à ruptura da bolsa, ok, vamos pensar assim, o bebê está dentro de um saco, que é a bolsa amniótica, no fundo, esse saco vai protegê-lo durante a gravidez, de tudo, de impactos, no fundo, não é? Porque ele está dentro o líquido que está dentro da bolsa amniótica, vai permitir também como o veículo de absorção até de algum impacto para aquele bebê, de veículo também para a absorção de alguns nutrientes, veículo para essas trocas, no fundo, não é? Que podem ocorrer entre a pele do bebê e o líquido amniótico, portanto, para além das trocas que existem, não é? Através do cordão umbilical. Então, vamos lembrar de uma coisa, como tu própria estavas a dizer, a ruptura da bolsa pode acontecer espontaneamente, ok? Sobretudo quando ocorre no final da gravidez, ou seja, quando é uma gestação de termo, nós consideramos uma gravidez de termo a partir das 37 semanas. Portanto, se essa ruptura da bolsa ocorrer a partir das 37 semanas, e não é muito bom acontecer, ok? Mais ou menos 10% das mulheres terão ruptura da bolsa antes de iniciarem o trabalho de parto, ok? E o que é isso? Uma ruptura da bolsa antes de iniciar o trabalho de parto, quer dizer que rompeu a bolsa e a mulher não teve contrações nenhumas à partida, pronto. Embora possa haver exceções a essa regra, que a mulher não tenha sentido e efetivamente já estivesse numa fase inicial do trabalho de parto, mas no geral é isto. Essa ruptura é vista como uma coisa natural.
e que não terá o impacto que tem uma ruptura pré-termo, ou seja, antes das 37 semanas. Antes das 37 semanas nós vamos pensar se há algum fator infeccioso ou alguma situação que não esteja, lá está, que não há maturidade do bebê suficiente para promover essa situação. Outra coisa que pode acontecer é realmente essa bolsa romper durante o trabalho de parto. E quando nós falamos em romper durante o trabalho de parto, ela pode ser durante uma fase inicial do trabalho de parto, ou seja, quando há uma dilatação do colo de 4, 5 centímetros, ou pode acontecer só mesmo na fase final, ou às vezes até não acontece, não é? Às vezes há bebês que nascem dentro da bolsa. E não tem problema nenhum. No entanto, a maioria de nós profissionais de saúde vamos estar, não estamos habituados a isso e vamos querer romper a bolsa mesmo no final, antes do bebê nascer. E efetivamente isso não é obrigatório, nem é benéfico. Exatamente. Lembrando-nos nós de outra coisa, que é, às vezes nós podemos propor à grávida fazer portanto, a ruptura artificial, aquilo que nós chamamos de amniotomia, fazer essa amniotomia numa determinada fase do trabalho de parto, até pode ser proposta, mas são poucas as situações em que isso vai ser proposto, porque efetivamente serão situações em que as coisas não estão a avançar, não há outra, temos ocitocina, temos uma série de intervenções já em curso, já é um epidural, já é ali uma série de coisas que vão, e mesmo assim o trabalho de parto não está a avançar. Claro que, conversando com a Cátia, nós iríamos ver, se eu falasse contigo, nós iríamos ver que outras questões é que estão ali por trás, não é? Portanto, porque é que aquela mulher não se está a abrir? Pronto, mas nós como profissionais de saúde, a maioria dos profissionais de saúde que não tem esses conhecimentos, vai querer intervir ainda mais. E isto é uma forma de intervenção que pode realmente ajudar a que a dilatação progrida e que o bebê desça e nasça, ok? Portanto, fazer essa amniotomia com o consentimento da mulher numa situação destas é validado em termos de intervenções na obstetrícia, não deixando obviamente a ter os impactos que tu daqui a pouco has de explicar ainda melhor, e portanto temos que ter sempre essa atenção, ok? Quando nós já temos tudo e não temos mais recursos, pode realmente ser uma solução. Idealmente, é melhor não interferir a esse nível, não é? Porque o bebê vai continuar protegido, porque a momento em que nós rompemos a bolsa a expor aquele bebê a uma maior probabilidade de infecção e, portanto, estamos a intervir, não é? E sabemos mesmo que quando começamos uma carta de intervenções, nós sabemos como é que as coisas no final vão acabar. Então, não consigo imaginar como é que se vai romper uma bolsa a uma mulher que esteja num início de trabalho de parto. Sim, isso não faz sentido nenhum. E não há evidência que corrobore que isso possa ser benéfico para a mulher. Uhum. Sim, até porque as recomendações daquele manual que surgiu mais recente, acho que é o de 2018, né, da OMS, sobre a ruptura de bolsa, também fala que não é recomendada a ruptura só para aceleração, porque não está comprovado que vá, não é, acelerar. Efetivamente pode até funcionar, não é? Como pode, por outro lado, ir atrasar, parar, ou, não é? Eu, por acaso estou a dizer isto porque também fui um exemplo disso no meu primeiro parto, não é? Que houve, com 8 centímetros uma ruptura de bolsa num parto, estava a evoluir muito bem e ele estagnou a partir da ruptura de bolsas, portanto não é uma regra, não está, não é, comprovado que vá ser realmente eficaz, não é, a ruptura nessa situação. Muito bem. Não. Então, podemos falar aqui um bocadinho mais sobre a ruptura de bolsa. Em que casos, então, é que tu consideras que seria benéfico ou não? Não consideras de todo que seria benéfico fazer uma ruptura em trabalho de parto ativo? Não é. Não é. Não é. É isso que eu te estava a explicar. Quando nós não temos outros recursos, não é? Vou dar um exemplo. Sim. Não é por rotina de todo, mas vou dar um exemplo em relação a outra coisa que também se extrapola aqui para a questão da ruptura da bolsa, que é, no hospital, um dos hospitais onde eu trabalho é o Hospital da Póvoa, que já teve a água como
a banheira para poder haver imersão durante o trabalho de parto. E, portanto, durante essa fase nós tínhamos realmente mais uma ferramenta, não é? Portanto, a fase em que as mulheres podiam usar era quase um substituto da epidural. E hoje eu acho que há muitas mulheres que vêm com a intenção de não pedirem epidural, de terem o seu parto sem precisarem de uma analgesia. E outra coisa que também existia nessa altura também era a presença de doulas, não é? E que também pode ser uma epidural. Portanto, nessa altura, tendo deixado de existir estas duas possibilidades, é óbvio que há muitas mulheres a pedirem epidural, não é? Embora elas possam ter um chuveiro, a facilidade de movimentos, há dois recursos muito importantes que nós sabemos que podem ajudar, que não estão lá presentes. Em relação à ruptura, acontece a mesma coisa, ou seja, se nós não conseguimos ir ver o que é que emocionalmente está a impedir aquela mulher de se abrir, se nós não conseguimos perceber o que é que aquele bebê também está a sentir, então nós vamos intervir. Há uma paragem e, portanto, nós vamos sentir necessidade de intervir porque é isso que nós conhecemos. E não há uma evidência clara e inequívoca que efetivamente que a amiotomia tenha essa capacidade, não é, de ajudar, mas é tipo, vamos tentar tudo, não é? Se até agora não está a acontecer, vamos tentar tudo o que nós temos e são intervenções, no fundo. Menos mal se for com o consentimento. Então, uma das situações que acontece... Sim. Sim, em regra geral, vamos pensar aqui. Quando nós temos a ruptura da bolsa de águas, normalmente é bom nós explicarmos à mulher que antes de romper a bolsa, as contrações têm uma intensidade e duração. Depois de romper a bolsa, elas vão ter outra intensidade e duração. Então é importante nós explicarmos isto à mulher e percebermos se ela, por acaso, tem intenções de fazer uma analgesia ou não. Se tiver intenções de fazer analgesia, então vamos fazer analgesia e só depois é que propomos a ruptura. Ok, isto é muito importante, não acontece muitas vezes e há mulheres que depois ficam ainda mais tensas, ainda mais inseguras e nervosas porque a dor ficou super intensa e elas não estão a saber como lidar com essa dor. Olha, e o antibiótico, a necessidade do antibiótico? E a necessidade de antibiótica após o rompimento? Isso também é todo um outro... Isso também é todo um outro tema. Ok, temos que nos lembrar que as práticas da obstetrícia hoje ainda têm muita resistência, porque esta história que eu falava há bocadinho do microbioma é uma coisa muito recente, não é? Ainda há uma pequena fração de cientistas, de pessoas, de investigadores a defenderem muito o impacto e a explicarem, não é? Por uma série de investigações que estão a ser feitas, o impacto de intervenções no microbioma, seja da mãe, seja do bebê. Então, na obstetrícia, como isso ainda é completamente chinês, na maioria dos sítios, é quase, ok, vamos dar um antibiótico e ponto final, isso não interessa nada. O que eu quero é diminuir a probabilidade da infecção, que não é? Ou, para mim, só tem um risco de cerca de 2 a 3%, quando temos uma ruptura de bolsa acima das 18 horas, é um risco baixo e que nós podemos minimizar com menos intervenções, com menos toques, e não fazemos mais toques, então vamos dar antibiótico à mulher, que tem estas implicações. Lembrando de outra coisa também, que mesmo as recomendações são fazer antibiótico a partir não é das 18 horas, é do momento em que haja um streptopositivo, na verdade, ok? E que haja sinais de infecção, seja na mãe, seja o bebê, a mostrar sinais de infecção. Ok? É nessa altura que nós vamos dar antibiótico. No entanto, quase todos os protocolos hospitalares instituem a administração, alguns já soube de alguns hospitais que é às 12 horas, 12 horas depois já estão a fazer antibiótico, independentemente disto estar atendido ou não, é profilático, exato. Então, ou às 18 horas, portanto, a partir das 18 horas vai-se instituir a antibioterapia, independentemente. Portanto, há também esta questão, não é? Se nós queremos mulheres minimamente informadas e que queiram evitar
essa intervenção, ficam com esse receio, não é? Ok, eu vou ter que fazer, vou ver, tenho que arranjar uma forma disto acontecer sem que eu precise Olha, de desculpa fazer interromper, antibiótico. Alexandrina. Eu vou ter que dar aqui um bocadinho de maminha ao meu pequeno que está a pedir, no momento certo. Eu gostava que tu comentasses também, quando há ruptura de bolsa e não há trabalho de parte, não é? Se esta necessidade de O que é que antibiótico... acontece? Está bem, eu vou falar um pouco Sim, sobre o que é que acontece, exatamente. E a ida para o e o que hospital fazer? quando? Pode ser? Obrigada. E o que fazer? Está bem, querido. Eu pus-te sem som. Não sei porque é que ficaste sem som, entretanto. Eu sei. Porquê é que ficaste? Tiraste tu o som, não? Ok. Já me deste sem som. Eu ponho. Isso. Já estou aqui. Ok. Vou falar aqui um bocadinho enquanto a Kátia está ali a ajudar ali o Noah. Ora, então, em relação à questão em relação à questão da ruptura da bolsa antes do início do trabalho de parto, que era aquilo que eu estava a explicar. Às vezes, o que é que acontece? Há algumas mulheres que têm maior predisposição para isso, cerca de 10% das mulheres vão ter ruptura da bolsa d'água antes do início do trabalho de parto, e essa situação vai acontecer. O que é que vai acontecer? Não há contrações, não é? Temos a bolsa que rompeu. O que é que poderá acontecer? Cerca de metade dessas mulheres vão entrar em trabalho de parto até 24 horas depois. Portanto, se esperarem, isso vai acontecer. E a maioria das mulheres, 90 e tal por cento, irá entrar em trabalho de parto até 72 horas. A questão aqui é que temos isto que eu estava a falar, não é? Se estivermos com a intenção de diminuir a probabilidade de administração de antibióticos, isto considerando que é uma mulher que vai parir no hospital, ok? Sendo uma mulher que vai parir em casa, isto não se coloca, porque na verdade em casa o que é que se vai fazer? Avaliar bem-estar fetal, avaliar bem-estar materno e pode-se aguardar o tempo que todos estiverem confortáveis para que o trabalho de parto se possa desencadear. No hospital vai haver, na maioria dos sítios, uma certa pressão para induzir o trabalho de parto, muito com o foco nisto, não é? De não estar, de estar a reduzir esse risco da infecção. Sabendo nós que é um reduzir de risco, sobretudo de infecção para a mãe. É maior o risco de infecção e mesmo assim é uma porcentagem baixinha, ok? Podemos falar no máximo até 6% das mulheres poderão desenvolver uma infecção por ruptura prolongada da bolsa. No caso do bebê é 2 a 3%, portanto estamos a falar de probabilidades baixas, ok? E que devem realmente, é como digo, todas as intervenções acabam por ser bem-vindas quando há riscos reais, não é? Se nós temos, e como é que nós também podemos evitar isso? Porque nós sabemos que nós vamos reduzir muito esse risco, minimizando os toques. Portanto, eu tenho uma mulher que está em ausência de trabalho de parto, eu não preciso de examinar. Eu não preciso de tocar, não preciso de perceber o que é que eu vou perceber no colo. Nada. O líquido amniótico sai pela vagina, nós vemos o líquido amniótico, é um líquido amniótico claro, transparente, não há sangue, não há mecónio, não há cheiro, não há necessidade de estarmos a intervir, não há necessidade de estarmos a fazer grandes intervenções e lá está, é intervir com base neste medo, não é? Portanto, uma das coisas que pode ser feitas, algumas mulheres até fazem também, que é, ok, vou ver, eu rompi a bolsa de água, mas eu não preciso ir a correr. Às vezes eu tenho mulheres em pânico a vir ao hospital que acharam que perderam umas gotinhas de líquido. Muitas vezes não perderam. O número de mulheres que vêm e que são examinadas e que nós confirmamos que não tiveram efetivamente ruptura de bolsa é enorme, porque há um medo enorme de que alguma coisa não esteja bem e que ela não vai entrar em trabalho de parto. Como eu expliquei, se houver ruptura de bolsa, a maioria das mulheres vai entrar em trabalho de parto nos dias a seguir, ok?
E, portanto, é estar atenta, movimentos normais do bebê, não haver febre, não haver um líquido com características, como eu falei, com sangue ou com o verde, não é? Esverdeado, como cónio é verde. Podemos observar, ok? Muito provavelmente, idealmente, com o apoio de algum profissional de saúde, obviamente, não é? Portanto, acho que não serão muitas as mulheres que efetivamente irão estar a fazer isso sem ter um apoio, seja do seu obstetra, seja da enfermeira parteira que as acompanha, ou eventualmente às vezes até as doulas, mas pronto, elas realmente não são, não é uma das funções delas estar a aconselhar ou desaconselhar o que fazer em relação a algo como isto, mas elas podem partilhar as experiências e a decisão ser da própria mulher. Por isso, então, resumindo, quando há uma ruptura antes do início do trabalho de parto, poderá se optar por esperar o início do trabalho de parto. Eu tive, a minha situação foi essa, eu não entrei em trabalho de parto logo, eu tive ruptura prematura de membranas, que é isso que nós chamamos tecnicamente, e eu decidi aguardar e entrei em trabalho de parto, mais ou menos 12 horas depois disso ter acontecido. Pronto, com o apoio, com a confiança de que estava tudo ok, estava tudo bem, a bebê, e aguardei, e 12 horas depois iniciei o trabalho de parto e não precisei de fármacos para acelerar nada, foi tudo muito tranquilo nesse aspecto. Ok, mas acima de tudo o que é que eu quero? Realmente que os casais estejam tranquilos, estejam tranquilos e confiantes e sem estar ali no foco do medo do que possa vir a acontecer, ok? Por isso é que eu digo, para mim 2% não é nada, outra pessoa 2% pode ser muito e naquele momento em que lhes acontece, não é? Porque uma coisa também é nós falarmos antes de acontecer, outra coisa é nós falarmos quando as coisas nos estão a acontecer e realmente aí nós se calhar temos mais dificuldade em nos libertarmos de alguns medos. Alexandrina, obrigada. Olha, ia-te perguntar então, eu não te estou a ouvir, querida Kátia. Deixamos de te ouvir, meu amor. Espera aí. Mas não estás a ouvir nada? Estás a falar alguma coisa, mas acho que me ouviste e... Espera aí. E já concluí aqui o que eu tinha a partilhar em relação a esta questão da ruptura prematura. Ela assim ouves agora? Ouves-me agora? Não te ouço. Espera aí. Estas dificuldades técnicas. Faz linguagem gestual, diz-me se queres que eu continue a falar alguma coisa enquanto estás aí com o Noah. As pessoas estão a dizer que estão a ouvir as duas. Será que és tu? Não consigo ler os teus lábios, minha querida. Vê lá agora. Já me ouves? Não. Continuamos. E agora? Supostamente agora devia ouvir-te, porque aparece o teu microfone direitinho, mas não consigo. As pessoas dizem que me ouvem, tu é que não me ouves. Deixa-me lá perceber. Calma. Só que tentar perceber isto com um bebê a mamar. Espera aí. Olha, pronto, eu se calhar vou fazer uma coisa, que é, já vai 1 hora a nossa live, e eu acho que também já começa a ser a altura de nós terminarmos por aqui. Se calhar vou ser eu a fazer isso, não te importas, Kátia, meu amor, vou fazer as hostes da casa e fazer eu aqui esta... Ok, boa. Olha, já que estou a ouvir. Espera aí. Para dar um beijinho a todas e agradecer também. Eu faço a palavra à Alexandrina, que ela vai continuar. Ok, pronto, então vou continuar. Isso, vou fazer isto. Vou agradecer a todos por terem estado aqui connosco, embora eu não consiga ver quem é que esteve ou não, porque a Kátia que está ali a ver na página. Mas agradeço imenso a vossa presença. Espero que estas partilhas que tenhamos feito hoje, que saíram assim de uma forma muito intuitiva e instintiva, que vos possam ajudar, que tenham ressoado com alguns de vocês. Nós voltaremos em breve a falar sobre outros temas. Se vocês tiverem algumas questões sobre este tema em particular da ruptura da bolsa, podem enviar mensagem à Kátia ou a mim. Estejam à vontade, ok? E encontramos-nos aqui em
breve, ainda não definimos a data, não foi, minha querida? Ou já? Já? Já. Estava aqui a pensar. Isto, 27, dia 27 de manhã, isso mesmo, 27 deste mês, desculpem, que já não me recordava, mas no dia 27 deste mês cá estaremos convosco. Um beijinho muito grande e foi um prazer estar aqui convosco. Beijinhos e obrigada, Alexandrina, obrigada a todos. Depois as perguntas serão respondidas, está bem? Obrigada.